Muito bem. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Eduardo Ramos e a gente vai começar aqui um novo modelo de conteúdo aqui no canal, que é a leitura de editais, um novo formato dessa proposta de avaliar as oportunidades que estão abertas. Não se esqueça de se inscrever no canal, habilitar as notificações e se você achou que esse conteúdo é interessante, se esse formato é bacana, dá uma escrevida aí nos comentários, fala o que você achou, o que pode melhorar e a gente vai seguindo. O objetivo agora desse primeiro vídeo é dar uma avaliada, dar uma olhada no edital Casa de América, um edital muito específico, muito, digamos assim, fora da curva, que a gente vai aproveitar para dar uma olhada. E eu pesquisei algumas coisas interessantes para você fazer o seu orçamento, para você mandar a sua proposta. Então, dentro dessa perspectiva aqui, eu vou compartilhar o Linktree da SESC, da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, e lá está hospedado, digamos assim, as informações desse edital. Aqui no Linktree da SESC tem uma certa confusão, porque eles vão colocando não só as oportunidades da Secretaria, mas também algumas oportunidades do governo federal, oportunidades de empresas privadas. Isso, na minha opinião, é um pouco confuso e não contribui para que as pessoas saibam separar as instâncias que fazem editais, né? E isso é um motivo de confusão, principalmente para quem está começando. Feita essa observação, vamos entrar aqui no edital Casa de América. Essa primeira página aqui tem informações gerais. A gente vê nessas informações gerais e iniciais que existe um propósito de fazer quase que um trabalho de diplomacia cultural do Estado do Rio na Europa, né? No caso, em Madrid, na Espanha. As categorias são essas: dança, que é a categoria A, teatro é a categoria B, música é a C, categoria D, artes visuais com apenas um projeto, e uma categoria formativa, uma categoria de debates, de elaboração de conteúdo, organização de encontros, que é a categoria A, em 4 linhas de ação diferentes. Então, é um edital bem restrito, tá? Mas que é interessante da gente começar a acessar diferentes maneiras de formatar propostas, né? É importante dizer, nessa divisão aqui de categorias, o seguinte: são apresentadas a quantidade de propostas contempladas e o valor investido. Não dá para fazer uma conta de padaria dividindo o valor investido pelas propostas contempladas, porque quando a gente for abrir o edital, quando a gente for abrir o regulamento, a gente vai ver que tem diferentes faixas de acordo com a quantidade de pessoas que estará viajando. Aqui embaixo a gente vê o calendário, e é importante que a SESC não faça aquilo que é hábito da SESC, que é prorrogar prazos, porque esse evento tem um momento para acontecer, e a partir do momento que se empurra com a barriga esse prazo, por exemplo, a passagem aérea, que é o custo mais pesado desse orçamento, vai ficando mais cara. Isso acaba inviabilizando o cumprimento do próprio edital. Aqui é colocado um link para acessar o edital. Só que esse link aqui, quando a gente clica, 1, 2, 3 e já ele aparece no Diário Oficial do dia 16 de junho de 2023. Você não sabe qual é a página que está colocada a oportunidade. Ler Diário Oficial não é uma coisa que pessoas normais façam, né? Diariamente, habitualmente. Só alguns malucos, como eu, por exemplo. Mas eu vou quebrar o galho para vocês, eu vou dizer que isto está na página 41. Aqui está o edital. E aqui, por exemplo, você vê, não é legal você colocar, você disponibilizar a leitura do edital por uma página de Diário Oficial, que é uma leitura, digamos assim, é uma leitura pouco intuitiva, difícil, de difícil compreensão, não habitual. Era importante que a SESC tivesse copiado isso para um arquivo separado e colocasse ali no link. Não sei por que isso não foi feito, talvez por uma estratégia de diminuir demanda, né? Aqui, quando a gente vê, por exemplo, a linha 10, a gente vê que, no caso de projetos de dança, que é a categoria A, se você tem 3 integrantes viajando,
você vai fazer 2 apresentações e o seu orçamento é R$ 145 mil. Se você tem 5 viajando, o seu orçamento sempre para 2 apresentações é de R$ 225 mil. E quando a gente fala 3, 4 e 5, na quantidade de integrantes, a gente está falando de pessoas viajando, não necessariamente pessoas que estão em cena fazendo ali a apresentação, tá? Vou chamar a atenção aqui para o artigo 1.1. As inscrições devem ser formalizadas, atendendo de valorizar o conjunto de manifestações artísticas e culturais do Estado do Rio de Janeiro e estimular a economia da cultura fluminense. Então, tem um lado de culturas de território muito presente, cultura carioca, cultura de Niterói, cultura da região serrana, cultura do Norte Fluminense, tudo isso, se você puder ressaltar na sua escrita, vai te ajudar. Tem uma linha aqui, um outro artigo que eu quero chamar a atenção, que é o seguinte: o proponente é a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos, sediada no Estado do Rio de Janeiro. Então, se você é fora do Estado do Rio de Janeiro, dessa proposta você não vai poder participar. Aqui não fica claro a possibilidade de participação de MEI, mas como o MEI não está excluído, não existe um item e um artigo de ressalva ao MEI, exceto o MEI, por exemplo, então a gente pode concluir que os MEIs podem participar dessa seleção pública. Outro ponto aqui para chamar a atenção está na página seguinte, que é o artigo 6.1. Mais uma vez, falando aqui, cadastro do proponente, CNPJ participando, mais uma vez não é excluído, e é um CNPJ com no mínimo 2 anos de atuação no Estado do Rio de Janeiro. Tá? Isso é importante de estabelecer também. Agora a gente vai no 6.2.1. Na verdade, a gente vai aqui numa cláusula que fala sobre como você participa, como você comprova, né, o portfólio de atuação da empresa. Ele tem um critério de pontuação e você comprova com prints, com várias outras informações, vídeos de apresentações. Vou colocar aqui. Notícia de jornal, revista que tenha menção da proposta cultural, material de divulgação, declaração da empresa para a qual a proponente prestou serviços. Então, se você foi contratado se a sua empresa foi contratada por outra para fazer uma atuação, essa declaração vale. Nota fiscal que você emite, nota fiscal é um documento válido. Não fica bonito no portfólio uma nota fiscal, mas esse tipo de portfólio não é para ficar bonito. Esse tipo de portfólio é para ficar com informações comprovadas, tá? E é importante que você, né, aqui diz também que você não serão aceitas, não serão consideradas informações que sejam apenas com link, tá? É importante que você coloque ali o print daquilo que aconteceu, embaixo você coloca o link como comprovação e coloca também a data em que aquilo aconteceu para que haja uma contagem anual. Aqui no 9.4.2, uma informação também importante: não serão consideradas assinaturas com manipulação de imagem, ou seja, aquela assinatura inserida no documento por meio de colagem, para os anexos que solicitam a assinatura do responsável pela execução. Então, você, responsável pela execução, pelo menos você, tem que imprimir o papel, ou assinar e depois escanear. Ou então, ter uma assinatura digital com certificação, e isso é obtido em portais do governo federal. Assinatura digital, você dá ali um Google e facilmente você acessa a informação. Na 9.5, deixa eu ver se é aqui, não é aqui. Uma informação importante também, que as pessoas costumam ficar eliminadas por esse motivo, tá? A proposta deve preencher o valor cheio do orçamento. Aquele teto de orçamento previsto, você deve atingir esse teto, distribuir os custos na planilha e atingir esse valor cheio.
Não é interesse do Estado economizar nesse ponto. Você tem que cumprir o prêmio ali que está estabelecido pelo governo. Tá? Aqui a gente vai falar sobre os prazos. Primeiro vamos falar sobre pontuação, né, nas categorias A, B e C. Relevância artística da proposta, dos profissionais, viabilidade técnica, tudo isso soma de 0 a 40 pontos. E o histórico da trajetória nacional do proponente, sendo de 0 a 40 pontos, né? Somando 4 pontos por ano até o limite de 40 pontos, até o limite de 10 anos. Então, cada ano de atividade que você comprove vale 4 pontos, considerando ali um máximo de 10. E se você tiver um histórico internacional, você também faz ali o seu portfólio e você soma de 0 a 20 pontos. Você soma 2 pontos por ano. Ah, mas eu não tenho nenhum histórico internacional. Muito dificilmente alguém terá. Tá? E quem tem, eventualmente, histórico internacional, talvez não seja interessante, talvez não seja esse o edital que empresas com circulação internacional tenham interesse de circular. Então, se muita gente não vai conseguir comprovar, isso não é necessariamente um problema. Preocupe-se com o portfólio que você tem e você pode ser bem-sucedido, bem-sucedida a partir daí. Esse edital está aberto até o dia 3 de julho, ainda tem um tempinho para fazer. O resultado preliminar, que é a habilitação, sai no dia 11 de julho. O primeiro resultado, o primeiro recorte assim, de selecionados no dia 19, tem também um prazo para recurso, para ver se alguém consegue mudar de ponto, para bater o martelo no dia 26 de julho. É importante, volto a dizer, que a SESEC cumpra esse prazo para que ela não torne difícil a compra de passagem. É um evento que vai acontecer entre setembro e outubro, para ser mais exato, entre os dias 4 de setembro e 9 de outubro, ali na Casa de América, em Madrid, e também em espaços públicos daquela simpática cidade espanhola. Então é importante que esses prazos sejam cumpridos. Agora eu vou mudar o compartilhamento e vou passar para a plataforma Desenvolve Cultura, que é onde será feita a inscrição do projeto. Eu já acessei aqui a minha plataforma e a gente vai conhecer aqui quais são as demandas. Eu coloquei aqui de projeto teste um projeto de música. Na primeira página, o proponente, você atualiza as informações da sua empresa e você grava após essas informações serem prestadas. Em seguida, sócios, você coloca ali os sócios que compõem a empresa. Se é uma empresa individual, evidentemente apenas um. Se é uma empresa com sócios, todos os sócios têm que ter ali os números de documentos preenchidos. Aqui uma novidade, ocupante de cargo político, se sim ou não, você coloca ali. Informações socioeconômicas, elas não são determinantes. É apenas um levantamento, uma pesquisa da SESEC. Responsável pela execução, vai ser aí sim uma pessoa que vai cuidar do projeto, entre os sócios da empresa, a pessoa que vai cuidar do projeto e as informações pessoais dessa pessoa, com o perdão da redundância. E aqui, os dados da proposta, você coloca aqui o que é o objetivo, o que é o projeto e o público-alvo. É importante você ter como perspectiva o público-alvo do seu projeto no Brasil. Que tipo de públicos esse projeto acessa no Brasil. E, eventualmente, se ele falar com alguma realidade que você conheça da Europa, da Espanha, você pode mencionar ali o público-alvo. Você tem 500 caracteres, não é muita coisa. Então, basicamente, é uma sinopse do seu projeto com o público-alvo desse projeto, tá? Descrição em até 2.500 caracteres, aqui é um item bastante crucial, um dos maiores itens de escrita, né? Você coloca as ações a serem feitas por bandas, conjuntos, forma musical, aqui no caso de música específica, tá? Então você descreve como vai ser realizado o evento, que tipo de estrutura esse evento mobiliza, ele é adaptável para apresentações em espaços urbanos ou não,
ele tem uma duração X, uma duração Y, você vai descrevendo como é que é o acontecimento desse evento, como é que é uma apresentação desse evento para o público. Público-alvo, mais uma vez, você se volta à realidade que você tem atualmente. Objetivos, você coloca as finalidades da sua proposta, você coloca quais questões ela vai tratar, usando aquela questão dos verbos nos infinitivos, gerar, debater, discutir, incentivar, e você coloca ali nos objetivos divididos em tópicos, né? Na justificativa, você coloca a fundamentação do seu projeto, e é interessante você buscar a importância desse projeto na questão do território, na questão também nacional. O que isso tem de raízes brasileiras, possíveis raízes internacionais do seu projeto, aquilo que pode ser digamos assim, uma representação positiva do Brasil, do estado do Rio de Janeiro, em território espanhol. Aqui, repertório com nomes dos autores, isso é uma coisa específica da música, né, que eu abri aqui esse modelo a partir da música, então você coloca o título da música e o compositor, e o tempo de duração, você informa a duração da apresentação, de repente fazendo ali um recorte, vai de 60 a 75 minutos, para que você tenha ali margem de manobra também. Em equipe, você vai colocando ali 2.000 caracteres da sua equipe, das pessoas que vão viajar efetivamente, tá? Não adianta você colocar pessoas e funções que vão ficar aqui no Brasil. Você coloca o nome da pessoa, o CPF, a função que ela vai exercer, e um mini currículo com função, formação acadêmica, formação técnica, principais trabalhos e eventuais prêmios. Quando você falar de principais trabalhos, é interessante você fazer uma ordem do mais recente para o mais antigo. Então, o que eu fiz em 2022, em 2021, em 2020, 2019? Isso vai criando uma leitura, tenta padronizar a leitura desses currículos por essa lógica. Aqui os anexos, que são obrigatórios, e aqui você tem o cartão do CNPJ, a cópia da identidade do responsável pela execução. Cuidado se você for colocar, por exemplo, carteira de habilitação vencida, vai ser considerado um documento inválido. Alguns documentos têm CPF e identidade na mesma informação, então você manda o mesmo documento. Cópia da eleição, o contrato social, enfim. Cronograma de execução, tem um modelo que você vai precisar copiar e colar lá do Diário Oficial, a partir da página 41. Também é uma falha, porque a CSEC não entrega ali o documento original, você vai ter que construir. Declaração de direitos autorais também você vai ter que pegar ali embaixo do texto do Diário Oficial, a partir da página 41. Declaração do uso de nome social apenas para casos de identidade de gênero. Planilha orçamentária, que você também vai ter que pegar ali do Diário Oficial. Portfólio artístico e cultural. Aí é interessante você tomar como base um modelo que foi fornecido no edital Literatura Resiste. Eu vou colocar esse modelo aqui na descrição do vídeo para você se inspirar, para você tomar como base, e como foi feito pela secretaria, isso deve ser interessante. E procuração particular para pessoas que eventualmente queiram delegar funções, se for o caso, o que talvez não seja. Agora, o que é interessante a gente pensar, tem uma outra informação que eu quero passar para vocês, que é a seguinte, que foi completada do edital, depois que o edital foi publicada uma correção no dia 21 de junho, e essa correção traz informações importantes, e essas informações importantes não foram atualizadas pelo Linktree da Secretaria de Estado de Economia Criativa. Eu vou compartilhar essas informações aqui com vocês agora, que são as seguintes. Só um minutinho. Aqui está. Não, não é exatamente isso. Só um minutinho que eu errei. Agora eu vou achar aqui, só um minuto.
Pronto, aqui está. Então, o que acontece? A secretaria tinha publicado um limite de valor para compra de passagem, um limite de valor para compra, perdão, de hospedagem, mas era um limite que era impossível de ser cumprido. Então, por exemplo, cada trecho ida e volta, você podia gastar no máximo R$ 5.000, você tinha uma diária de hospedagem por pessoa de R$ 600, claro que convertido para euros, né? E verba de alimentação, diárias de alimentação e transporte, sempre para cada pessoa, de até R$ 500 por dia. Esse valor foi atualizado e eu vou compartilhar com vocês aqui qual é a nova realidade desse compartilhamento. Então, a nova realidade desse compartilhamento, desses limites de orçamento, que eu vou passar aqui para vocês. Não é aqui, só um minuto. Agora sim. Muito bem. Então, agora você tem R$ 10.000 para gastar no trecho ida e volta Rio-Madrid, né? Partindo do princípio que são proponentes do estado do Rio de Janeiro e vão ali embarcar no Aeroporto Internacional do Galeão. Eventualmente, algumas pessoas que morem ali no Vale do Paraíba, próximo da fronteira com o estado de São Paulo, podem fazer uma compra via Aeroporto de Guarulhos, porque elas estão ali a cerca de 2 horas e meia do principal aeroporto de São Paulo. Isso pode até baratear os custos, mas partindo do princípio que estamos no Rio de Janeiro, você tem até R$ 10.000 para gastar com passagens aéreas por trecho, por pessoa, né? Trecho é ida e volta. Rio, Madrid, Rio. E diária de hospedagem de R$ 600, dá para pagar, né? E alimentação em Madrid, R$ 500 por pessoa, também dá para pagar, tá? Não vai dar para você comer num restaurante fino, nem se hospedar num hotel 5 estrelas, mas ainda assim vai ser possível. E aí é interessante você usar esses limites, considerando um determinado número de dias que você estabeleça, como critério para construir o seu orçamento. Então, eu tenho 4 pessoas na equipe. Eu vou fazer o seguinte: se essas pessoas têm R$ 500 para gastar com alimentação, e eu vou ficar 7 dias, 500 vezes 7 dá R$ 3.500. E aí eu vou estabelecer por pessoa R$ 3.500 de alimentação. Assim como eu posso também estabelecer no meu orçamento inicial o limite de R$ 10.000 como o limite de compra de passagens aéreas. Eu fiz aqui um levantamento também por 5 companhias aéreas, a Ibéria, a Latam, a TAP e a Azul, e a melhor de todas é justamente a companhia aérea de bandeira da Espanha, chamada Ibéria, cuja passagem, no valor máximo pesquisado ontem, tendo como base o final do mês de setembro, está em R$ 2.499 a passagem. Então, você consegue cumprir com folga aquele limite estabelecido pela Secretaria de Cultura. Tá? Quais os documentos que você precisa para ir para... E por que é interessante você embarcar também na Ibéria? Porque é a única companhia que vai propiciar o voo direto, em que você não vai precisar fazer conexão. Às vezes essas conexões são em outros países, e aí você tem que passar por mais um processo de imigração, e é sempre um perigo. O que eu preciso para viajar para a Espanha? Preciso de visto? Não, eu não preciso de visto se eu vou ficar numa estadia de até 90 dias. Eu preciso ter... É interessante que você tenha um cartão de crédito internacional, é interessante que você tenha o máximo de comprovações sobre o que você vai fazer na Espanha, que você indique onde você vai ficar e também que você faça e que você apresente um seguro viagem, que é um penduricalho que geralmente é vendido ali no momento de compra da passagem aérea, o seguro viagem. Então, se você tendo todas essas informações, você tende a conseguir entrar no país sem muitos sustos. O passaporte, para quem não tem, ele demora de 6 a 10 dias para ser emitido,
segundo prazos do governo oficial, e ele tem um custo que gira entre 180 e 250 reais. Então, separa essa graninha também, para que você possa organizar a sua viagem à Espanha, caso você seja contemplado ou contemplada, e eu estou torcendo para que você seja. É isso, minha gente. Esse foi o primeiro vídeo de leitura de edital. Não sei se ficou interessante no formato aqui do YouTube, mas de qualquer maneira, esse edital não passou batido. Se gostaram desse conteúdo, deixe o seu like, faça a sua inscrição no canal. Se não tiver feito, um grande abraço e até o próximo vídeo.